Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e se você está assistindo esse vídeo é porque você tem interesse em comunicação e marketing político. Então, antes de mais nada, já se inscreva aqui no canal para sempre que tiver vídeo novo você ser o primeiro a receber e ficar por dentro do tema e aprender muito mais sobre esse assunto. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre algo que eu tenho certeza que vai te ajudar muito, vai agregar muito para que você se posicione na internet de uma forma mais inteligente, sem depender tanto de agenda, de grandes acontecimentos, de eventos, por exemplo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Como é que a gente se sobressai na internet quando nada está acontecendo? Hoje a gente vai explorar o conceito dos conteúdos frios. Esse tipo de conteúdo não depende de um acontecimento exclusivo e específico, mas ainda assim, se bem feito e bem utilizado, ele é muito importante para fortalecer a sua imagem e a sua mensagem. Então, só para a gente manter alinhado o que é o conteúdo frio, o seu conceito, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Quando a gente fala, sobre conteúdo frio, a gente se refere a conteúdos que não precisam de grandes acontecimentos para ser relevante. A gente pode produzir esses conteúdos e as pessoas receberem essas informações, essas postagens, vídeos, a qualquer momento, porque esses conteúdos não têm prazo de validade, diferente do conteúdo quente que gira ali em torno do está acontecendo no momento. E por que isso é importante? Eu percebo que muitos políticos, a maioria na verdade, depende do que está acontecendo na cidade para criar postagem, criar vídeo, gravar vídeo, sendo que isso é muito prejudicial para a construção da reputação do político, porque se ele depende do dia a dia, não é todo dia que acontecem as coisas. Então, assim, o vereador, ele muitas vezes precisa de um projeto de lei aprovado para criar uma postagem, precisa de uma emenda, destinada ao município, através dele, para se posicionar. O prefeito também precisa de uma inauguração e o vereador aproveita porque ele que indicou a inauguração para criar conteúdo. Ou então uma festa, uma comemoração na cidade, e aí vão lá e postam que estão lá. Então, assim, eu vejo que os políticos dependem muito do que está acontecendo no externo para se posicionar. E que se não acontece nada, somem na internet. E a gente sabe que quem não é visto não é lembrado. Então é muito importante ter essa consciência de que estar na internet sempre é muito importante. Então o conteúdo frio, ele vem justamente para suprir essa necessidade, essa demanda de criação de conteúdo para se manter sempre ativo na internet. Só que o principal desse tipo de conteúdo é que ele te proporciona muitas vezes o que o calor da emoção, ali, o conteúdo quente não te entrega, não te proporciona. Que é criar e fortalecer o seu vínculo com as pessoas, através do que você acredita, através do que você pensa e através, muitas vezes, do que você defende. Porque assim, o que você faz no dia a dia, a reunião que você vai, o encontro que você tem, a emenda que você recebe, você muitas vezes não consegue expressar o teu valor, o que você é. Agora, através desse conteúdo, você consegue mostrar um pouco mais da tua pessoalidade, entendeu? Eu sempre falo, e o político que entende isso, com certeza ele se sobressai e sai na frente, que é o seguinte: as pessoas, elas não escolhem um político por causa das coisas que ele faz. O que ele faz conta, mas eu te garanto que não é o principal. As pessoas escolhem um político por causa da identificação, por causa do que ele é, por causa da conexão que esse relacionamento entre o político e o eleitor gera, entendeu? As pessoas escolhem um político porque elas não estão na política, mas elas querem alguém que pense igual a elas, que vão representar elas, entendeu? Então, como é que você se conecta com as pessoas se não for através desse tipo de conteúdo, do conteúdo frio, onde você vai mostrar e se expor um pouco mais. Ao longo do vídeo, conforme eu for falando e dando exemplos dos tipos de conteúdo que dá para criar relacionado ao conteúdo frio, você vai conseguir entender isso que eu acabei de falar. Para a gente não se estender muito, eu vou partir agora para os tipos de conteúdos que você pode criar aí no seu mandato, no seu projeto político, e também na descrição do vídeo, relacionado a cada tópico que eu for trazer aqui agora de exemplos. Eu vou deixar links de publicações para que você clique e veja, políticos que estão produzindo esse tipo de conteúdo, para que você entenda também na prática o que eu estou dizendo aqui. Então, o primeiro exemplo é conteúdos baseados em valores e princípios. Basicamente, você vai criar publicações que expressam o que você acredita, o que você pensa, isso que a gente já falou. Exemplo, por que eu acredito que a transparência na política deve ser prioridade? Outro exemplo, meu compromisso com a educação e como eu vejo o futuro das escolas públicas. Tá vendo que isso não precisa de grandes acontecimentos? Você pode falar sobre isso a qualquer momento, porque você vai estar expressando o que você acredita e defende, entendeu? Passando para um segundo ponto, e também é muito importante, você pode falar sobre a sua opinião em relação a temas recorrentes. Como é que você sabe que as pessoas estão falando e que é recorrente na cidade? Um assunto que está sempre frequente ali, sempre presente. Por exemplo, na minha cidade, a questão do saneamento básico, a falta de água, de fornecimento de água na cidade, é um assunto que se arrasta há muito tempo. Poderia ser um
tópico que eu abordaria nas minhas redes sociais com frequência e até educaria, né, a cidade relacionado a esse problema, mostraria meu ponto de vista em relação ao que está acontecendo, por que está tendo esse problema, como a gente poderia resolver. E assim, esse é um exemplo. Eu vou trazer alguns outros também aqui, ó, alguns tópicos que você pode se ligar e de repente servir de base para que você crie novos conteúdos. Se o transporte público for uma pauta presente na sua cidade, você pode criar algo mais ou menos assim: o impacto do transporte público na qualidade de vida das pessoas. E aí você começa a discorrer sobre o assunto, falar e abordar um pouco mais sobre isso. Ou então compartilhar de uma forma fácil, didática com as pessoas sobre como uma boa gestão pode mudar a saúde pública da tua cidade. Eu dei a deixa para vocês no tópico anterior, mas eu trago aqui para reforçar sobre um outro tipo de conteúdo frio que eu gosto bastante, que é o conteúdo útil e principalmente educacional. Eu percebo que a população muitas vezes não entende várias coisas que acontecem na nossa cidade. Então, por que a gente não pode ser a pessoa que vai explicar, que vai ensinar elas sobre determinados e variados assuntos? A gente pode explicar como é que funciona determinado processo dentro de alguma repartição da prefeitura, ou então como é que funciona um projeto de lei, o que o projeto de lei vai trazer de benefício para a cidade. E aí, fazendo isso, você transforma as suas redes sociais num ponto consultivo. As pessoas vão buscar informações porque elas sabem que você já explicou e provavelmente tem algo sobre o que ela quer saber. E aí entra mais uma sacada e isso reforça a importância do conteúdo frio. Por quê? Porque o conteúdo frio ele não morre, ele não tem prazo de validade. Então as pessoas que quiserem saber sobre determinado assunto e pesquisar, seja no Facebook ou em qualquer outra rede social, Instagram, elas vão encontrar informação do seu perfil. Por exemplo, aqui na minha cidade a gente criou um conteúdo para explicar como é que funcionava o poupa-tempo, o totem do poupa-tempo. E funcionou muito, porque as pessoas queriam entender e até hoje elas procuram, né, informação. Então, frequentemente, esse post é revisitado. Outra ideia para produzir, que encaixa muito bem nesse contexto, é o que faz um vereador? Entenda o papel dele na sua cidade. Você pode criar também conteúdos que tragam reflexões e insights para quem te acompanha. Com esse tipo de conteúdo, você vai fazer a pessoa parar para pensar e muitas vezes concordar com a tua linha de raciocínio. Por exemplo, por que participar da reunião de classe do seu filho pode impactar no futuro dela? Ou então, por que a representatividade na política é tão importante para que todo mundo seja percebido? E aí, no desenvolvimento do conteúdo, você vai defendendo o teu ponto de vista e levantando algumas informações para complementar esses tópicos. Tá vendo que tudo isso não depende de fatores externos? Está muito mais ligado com você, com as coisas que estão ligadas muitas vezes ao teu posicionamento, ao que você quer defender e como você quer ser visto. Tudo isso fortalece, entendeu? São conteúdos que podem ser riquíssimos, assim, para que você construa de fato a tua imagem. Claro, esse tipo de conteúdo precisa de uma certa atenção, de um certo cuidado, de dedicação mesmo. Você precisa sentar, escrever o que você vai falar ou o que de fato você vai compartilhar na sua rede social. E é esse tipo de conteúdo que vai trazer credibilidade para você. O problema é que os políticos muitas vezes são folgados no sentido de tipo, postar uma foto todo mundo em pé assim, falando que estava numa reunião discutindo pautas importantes para a saúde. Mas tá, isso aí vai conectar de que forma com as pessoas? O que isso vai agregar para você, entendeu? Então é esse toque que eu quero te dar com esse vídeo. Agora, na segunda parte desse vídeo, a gente vai, de fato, partir para a prática. Vamos entender como é que a gente produz esses conteúdos a partir do próximo vídeo, né? Dessa segunda parte, você já vai sair pronto para começar a criar seus conteúdos e se posicionar na internet através do conteúdo frio. Então, se você quer ter acesso a essa segunda parte, é só acessar o link que está aqui embaixo e se aplicar para a mentoria, caso você ainda não tenha se aplicado. E assim, você está perdendo tempo, porque tem muito conteúdo bacana lá dentro, tá certo? Então é isso, até a segunda parte do vídeo.